Oi, eu não sou o Goku. Meu nome é JJ Jaguar, ou Jonas jogando com Jaguar, para alguns MC Jaguar. Mas como você tá nesse canal, só Jaguar já é o bastante. Eu sou MC, eu gosto mais de escrever, mas também gosto de rimar. Por um tempo eu me chamei de poeta. Faz muito tempo assim que eu tenho vontade de gravar vídeos, desde a era dos vlogs, há uns 15 anos atrás. Essa ideia de conversar, né, com a câmera, mas nunca me desafiei. E agora eu tô me propondo a fazer um vídeo, né? Pra meio que expor pensamentos. Eu gosto muito do estilo do vídeo ensaio, que é meio que analisar, né, uma obra, um conteúdo, dar uma chavada nele, colocando meio que uma opinião, né? Baseado normalmente em alguma fórmula, mas o caso aqui é meio que, como eu falei de vlog, é pensamento, né? Eu quero expor o que eu penso, meu ponto de vista, também receber, né? Ponto de vista de quem assistir e tal, quiser comentar. E é isso, vamos começar. Eu queria falar aqui dos profetas negros hoje. Dois profetas, né, no meu ponto de vista, que são Frantz Fanon e Tupac Amaru Shakur, ou só Tupac para alguns. Lendo recentemente Condenados da Terra. Ótimo livro para quem quer explodir a cabeça. Lendo esse livro e vendo, vamos dizer, a conjuntura do que tá acontecendo, né? Tipo, no dia em que eu tava começando a gravar, foi basicamente no mesmo dia que o Pose foi preso. E eu não sei se alguém aqui que tá vendo isso gosta de dar Datena e tal. Eu odeio, porque me inspira a violência. Me faz lembrar muito do Minuto de Ódio no 1974. Literal, é como se eu olhasse pra ter raiva. Não sei de quem ali no caso, porque o cara tá sendo humilhado, então eu acho que quem tá humilhando ele, né? Tipo, vamos dizer, todo mundo menos o cara que tá sendo preso, né? Inclusive no dia que eu tava vendo o vídeo, né, quando saiu, acho que eu vi no canal do G1, eu fui ler os comentários, daí tinha lá 999 comentários, assim, na hora. E todos que eu fui lendo, assim, era uma hipocrisia tremenda, assim, o pessoal falando que tinha que prender todos os MC, a questão de apologia ao crime, que é o que acusam, né, Pose e tal. Isso fala, pra mim, né, tá meio que dentro do assunto que eu quero discutir dos Condenados da Terra, do Fanon e da obra do Pac inteira. No caso, quando eu comecei a gravar o vídeo, eu queria falar só de um CD, pra fazer uma análise do CD, que era o último CD que o Pac gravou em vida, o The Donk Illuminati, The Seven Day Theory, que é um CD que ele gravou em 7 dias, e nesse CD ele veio com a persona do Machiavelli. No caso, ele fala que quando ele tava preso, ele ouviu uns caras na cadeia falando da questão da nota do dólar, dos Illuminati, e ele, no texto de Fanon, ele também vai citar isso, né, que ele fala da questão dos Jinn, né, os gênios, e desse popular, do imaginário, né, popular desses demônios invisíveis que atrapalham as pessoas, impede a gente de fazer as coisas. O Pac literal vai falar que os Illuminati é só pra baixar a autoestima do preto, assim, que é só pra você criar teorias e não bater de frente com quem você tem que bater, assim. Por isso que ele vem como The Donk Illuminati, que seria pra matar os Illuminati. Cá no começo é de Kill. Eu acho que é um dos CDs dele mais revoltado, assim. E é muito louco, porque desde o primeiro álbum dele, que é o tipo Apocalypse Now, ele já tinha todos os motivos pra ser revoltado, né? Porque ele é filho de uma membro, né, do movimento dos Panteras Negras. Foi um movimento, assim, que foi destroçado pela CIA. O cara infiltrou preto pra acabar com preto. Inclusive, o agente infiltrado, uma operação contra Fred Hampton, que saiu um filme dele, acho que com o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield, não tenho certeza. Esse agente, ele veio se matar anos depois. O cara conviveu com essa culpa por anos de ter destruído a própria comunidade, né? Porque quando ele tava lá dentro, ele viu, né, que o movimento das Panteras Negras não era nada daquilo que a CIA tentou colocar. Era um movimento revolucionário. Ele não tava simplesmente dando arma para as pessoas se defender, mas ele tava dando conhecimento para as pessoas também aprender a impor seus direitos, a lutar por uma condição de vida melhor. Tipo, eles alimentavam crianças, eles tinham contato com médicos. Era um projeto muito bom e importante, mas que foi interrompido pela violência. E daí é aonde que tá linkando tudo pra mim com os Condenados da Terra do Fanon. Nesse livro, que inclusive tem um documentário muito bom, que eu já vi várias vezes. Eu vi muito mais documentário do que li o livro eu não terminei de ler, que chama A Respeito da Violência. Não vou lembrar o diretor, mas eu acho que é um diretor Guron Johnson, uma coisa assim, um sueco. Nesse documentário ele é narrado pela Lauryn Hill. Ele vem com citações do livro e no filme, né, fala que tem 9 táticas de revolução, ou de anticolonialismo. Fanon, no caso, eu não acho que foi ele que criou esse termo, mas ele falava, né, da questão da decolonialidade, que é se lavar, vamos dizer assim, como nesse livro ele põe, se purificar através da violência, tirar essa alma de branco que é impregnada assim na gente. Por exemplo, nesse país que a gente vive, que é laico, e todo mundo tem que fazer em algum momento um Pai Nosso, tá ligado? Tem um Cristo em qualquer canto que sofreu só pelos brancos, vamos pôr assim. Se o Cristo sofreu por você, preto, da hora. Da hora. Não vou chamar você de Judas. Voltando ao assunto, né? O Fanon fala da violência ser uma purificação pro colonizado, pro oprimido. Porque no mundo que a gente vive parece que é a única forma de ser entendido, de ser levado a sério. Tem até aquele ditado, né, que fala que quando você é bom demais, você é trouxa. E pro Fanon é isso. Se você tentar seguir os termos do colonizador pra ter
uma vida melhor, o máximo que você vai ter é uma nova escravidão. Seja do físico, do psicológico, do emocional. Basicamente você tá se fudendo, às vezes com consciência, às vezes não, né? Porque é isso, é algo muito impregnado, assim, na gente. Tipo, igual eu falei da questão católica no Brasil. A gente nem tem ideia, assim, né? Tipo, os evangélicos hoje em dia. Pode falar que não é católico, mas são cristãos, sabe? A gente tá impregnado de coisas que não tem a ver, vamos dizer, com a nossa cultura primordial ou primitiva. Não tem nada a ver com a cultura das pessoas da Terra, entende? Tipo, o lugar onde a gente reside. Tipo, você nunca ouviu falar de Tupã, talvez, ou de qualquer, não vou nem por religião, filosofia, assim, dos povos indígenas, né? A gente não tem nenhuma ideia, porque os caras foi demonizado, até hoje são, né? Culto à terra é demonizado. E nesse texto o Fanon já começa desse jeito: libertação nacional, renascimento nacional, restituição da nação ao povo, Commonwealth, quaisquer que sejam as rúbricas usadas ou as novas fórmulas introduzidas, a descolonização é sempre um fenômeno violento. Plou! É um tapa na sua cara. Ele fala: se você acha que o bagulho é suave, marcha pela paz, tá ligado? Nem quem faz marcha por Deus tá querendo paz. Ou no caso, a única forma de trazer a paz é através da guerra. Com todo respeito a Martin Luther King, o resultado... violência. Todo mundo que tenta, vamos dizer, ser pacífico com o colonizador sempre vai receber uma violência muito grande. Por isso que ele, e assim com o Pac também na obra dele, vai falar que a única forma, às vezes, de responder essa violência é sendo mais violento. O Pac tem um ensaio fotográfico que é icônico, ele tem vários, né? Que ele tá com um baseado na mão, uma corrente de ouro dele que foi roubada no incidente, foi alvejado, tomou 5 tiros no estúdio Quad em Nova York. Daí tem o Thug Life dele tatuado na barriga e um revólver na cintura. Pac, ele incorporou, né, essa imagem do jovem preto marginalizado. O Thug Life da barriga dele, que era uma sigla, né? O traduzindo Thug Life seria vida bandida, né? E no Brasil a gente tem o mais próximo disso, Vida Louca, os caras do Racionais fez. Ele tem um discurso, né? Banquete, se não me engano, num jantar pan-africanista e tal. Inclusive, nesse discurso estava um grande exemplo dessa questão de violência. Depois eu vou lembrar que foi um cara que ele participou do movimento islâmico nos Estados Unidos, mas depois ele foi retirado justamente por ser considerado muito agressivo. Vai vendo. Mas a questão do Pac, ele incorporou esse bandido, né, que a sociedade criou, que é o preto marginalizado. No caso, como ele era um homem, ele falava muito mais da questão do homem, mas desde o seu primeiro álbum, tipo, a primeira música dele, eu acho que o primeiro single dele é o Brenda's Got a Baby, onde ele narra uma história, assim, de como você não se importar com a juventude feminina também, né, a juventude negra feminina, vai fuder com o bairro, tá ligado? Desde quando ele fala assim, eu fiquei sabendo que Brenda teve um bebê, mas ela não tem nem idade, tá ligado? Ela não tem nem cabeça pra isso. E daí o cara fala, mano, mas o que eu tenho a ver com isso, tá ligado? Daí ele fala, mano, deixa eu mostrar pra você como isso afeta a nossa comunidade. Tipo, o Pac era muito consciente dessa questão de que a comunidade preta tinha que se juntar pra revolucionar. Ele era filho de uma pantera negra que foi perseguida, tipo assim, até o nascimento dele. E depois, né, na infância dele, ele fala que sempre tinha gente atrás, né, que a família dele se mudava muito porque não conseguia arrumar emprego, né, o nome da mãe dele não permitia, todo mundo falava assim, tipo, não vai dar, sabe, tipo, porque sabiam que ela tinha participado, tipo, ou mesmo que não soubesse, o governo de alguma forma dava um jeito de chegar até ela. E o Pac fala que quando ele era criança, ele foi várias vezes parado pra ser investigado por, vamos dizer, os homens de preto, assim. Então ele realmente sabia do poder que as pessoas teriam se unissem, né? Mas ao mesmo tempo ele sabia que essa ideia de ser criminalizado era justamente por não aceitar, né? Ser inferior, né? Numa sociedade onde toda a riqueza que foi construída, assim, foi na base do sofrimento dos oprimidos, né? Dos povos originários, que seja, ou dos escravizados, né? E foram exploradas e ainda eram, né? Ainda são, caramba, pelo colonizador ou homem branco, né? Se quiser, pode até pôr pelo capitalismo, assim. Mas continuando, ele incorporou esse personagem, né? Esse jovem, no caso ele não incorporou o personagem, mas ele representava, né? Tanto que ele era ator também, então em alguns papéis que ele fez, ele demonstrava esse jovem, mas ele demonstrava as facetas humanas, né? Muita gente fala que ele era raivoso, mas ele sempre foi uma pessoa simpática, amorosa, extrovertida com quem conhecia ele, ou quem via as entrevistas dele, ou quem ouve a música dele. Ele sabia fazer todo tipo de música. Ele era um discípulo de Marvin Gaye, e ele disse que com Marvin Gaye ele aprendeu que você tinha que fazer música pra lutar, pensar, música pras mulheres, né? Música pra dançar, música pra fazer amor. Porque não adianta você só tentar ser igual o Fanon, vamos dizer assim, e colocar só revolução na mente das pessoas, né? Esse não era o papel dele, porque a música não é apenas isso. Mas o rap, tipo, de certa forma, é construído nesse conceito. No trampo do Pac, tava tentando misturar o Condenados da Terra junto com o Dance Seven Day Tears, né? Porque são duas obras que eles escreveram no fim da vida deles. Tipo, eles não chegaram a ver o lançamento. E nas duas obras eles vêm com essa questão profética de falar, tipo assim, o Pac tem uma entrevista dele que ele fala que primeiro a gente bate na porta pedindo comida, tá ligado? Tipo, na casa de uma pessoa rica, vamos dizer. O exemplo que ele dá, tipo, pessoas na rua que estão vendo um banquete em alguma casa. Daí ele bate perguntando se pode entrar. Na primeira vez as pessoas negam. Na segunda vez ele bate falando que tá com muita fome, que ele precisa entrar. Na terceira vez ele já tá tipo quase arrombando a porta, falando, mano, eu vou entrar. Na última vez que ele bate, já não é
tipo, bater, é literal pra arrombar. E é essa que é a questão. Tipo, muita violência tem sido praticada. A gente, tipo assim, não tem dimensão, porque ela, além de ser cotidiana, rotineira, normalizada, ela é globalizada. Antigamente demorava, né, pra chegar uma notícia do que acontecia num apartheid, por exemplo. Mas hoje em dia é isso, você consegue ligar a porcaria do celular e ver em qualquer lugar, assim, pessoas sendo mortas. Eu não acompanho notícias, mas eu sei que no Brasil tem alguém estatisticamente sendo morto agora, ou no mínimo violentado, sem ter antecedente criminal nenhum, simplesmente por estar andando na rua. Já aconteceu comigo de eu estar literal parado na porta da minha casa, o meu vizinho, que era PM, vir me dar geral, mas no caso ele me deu geral, segundo ele, porque eu tava num lugar onde as pessoas usavam droga. Tipo, que absurdo, você mora aqui também. Então você sabe quem vende, cacete. Mas não vou entrar em detalhes agora. Um abraço pra você, o Zé Rué. Nada contra PMs do bem, vamos pôr assim, que existe. Fuck the police, nigga. Tupac Amaru Shakur nasceu de uma linhagem revolucionária. Filho de Afeni Shakur, membro dos Panteras Negras, cresceu cercado por ideias e ideais de resistência, justiça racial e revolução. Como Fanon, Pac entendeu que a arte negra, em contextos coloniais, não é mero entretenimento, é uma ferramenta de luta. A radicalização de Tupac após sua prisão é o ponto de virada na sua carreira. É nesse período que emerge a persona de Machiavelli, um avatar quase messiânico, moldado pelo desespero, raiva e visão apocalíptica do rapper. Por entender essa questão assim de ser perseguido até o fim da vida dele, ele já falava que ele ia ser morto assim desde os 20 anos, sei lá, talvez mais novo. Porque essa que é a questão assim, se mataram Malcolm, tá ligado? Mataram Martin. O que vão fazer com um cara que tá batendo de frente com o sistema e ganhando dinheiro pra isso? Porque, ao contrário desses dois, o Pac realmente buscava, através da música, ganhar um retorno financeiro, né? É uma indústria. Não é igreja, cacete. Eu não vou ficar cantando assim e receber doações, tá ligado? Receber Pix. Inclusive, me mandem Pix, hein, cara. Eu vou deixar aí meu e-mail depois. Me ajuda a continuar falando de outros assuntos, tá? Em entrevistas, Pac acusou diretamente Sean, P. Diddy, Puff Combs e Notorious B.I.G. de estarem envolvidos com o atentado que ele sofreu em 94, que é o que eu citei, que foi quando roubaram a corrente de ouro dele. Essas acusações não eram apenas desavenças pessoais, eram denúncias de uma indústria cúmplice da destruição de seus próprios soldados. Pac sabia e denunciava os podres da indústria e de dentro da indústria. Por isso, seu assassinato é considerado por alguns como uma morte política e não como uma consequência de uma batalha de rap. Fanon também denunciava a nata preta quando usa uma citação do então presidente da República do Gabão a sua visita em Paris, que fala que não mudou nada entre a França e o Gabão. Ainda é a mesma relação. E Fanon vai dizer, de fato, a única mudança é que agora o Sr. Mbá, presidente da República do Gabão, é recebido pelo então presidente da República Francesa. Em The Donkey Luminary e The Seven Day Theory, Tupac ele não escreve apenas letras de rap. Ele faz um testamento espiritual e político. Gravado em 7 dias, Pac constrói um evangelho de raiva e redenção, sabendo da sua morte iminente. Não tem como falar que ele previa, ele tinha certeza. No CD anterior, que é All Eyes on Me, tem a música I'm Mad At You, onde ele literal grava num paraíso. Ele diz, tem outras músicas dele, né, que ele tem uma música que eu adoro o título, que é Se Existe Paraíso no Gueto, né? Ou melhor, um gueto no paraíso, se existe um gueto no paraíso. É essa que é a questão, né? Tipo, nessa terra aqui é todo mundo querendo juntar dinheiro, vai peregrinar com dinheiro de fiel, mas e no paraíso, né? No paraíso será que vai ter essa distinção? Tipo, vai ter os ricos e os pobres? E daí nesse clipe do Emeretia, ele coloca vários artistas assim que já estão mortos, tipo Billie Holiday. Bom, eu não tenho certeza, eu não vou lembrar agora, mas ele coloca alguns artistas assim e ele tá nesse paraíso. Pac não era exatamente cristão, mas ele falava muitas coisas assim dessa questão bíblica. Inclusive nesse CD, na capa ele tá sendo crucificado. E um minuto... Segunda faixa do álbum se chama Hail Mary, que seria Ave Maria. É muito louco desse CD, porque as frases que ele coloca é coisas assim pontuais pra um momento que ele nem tava vivo pra ver, sabe? No Hail Mary mesmo. Ele fala da questão de que, tipo, ele fez as orações dele, tá ligado? Mas ele sabe que ele tá nesse inferno e que a única saída é fazer o corre ou morrer. Tipo, vamos morrer na luta, tá ligado? Que é o que o Fanon também propõe nesse livro dos Condenados da Terra. Ele já começa falando isso. Toda revolução é violenta, né? Aqui, por exemplo, falando da religião, né? Na música Blasphemy, Pac ele vai falar assim que um padre não sabe o que é o inferno se ele nunca viu uma pessoa fumando crack, por exemplo. E daí
tem um comentário do Fanon que é: o retrocesso da febre amarela e os avanços da evangelização são contabilizados no mesmo balanço. E ele ainda pontua, fala da religião cristã e ninguém tem o direito de se espantar. Olha literal o que nós estamos vivendo, tipo, politicamente. Extrema direita, tal. É o pessoal que fica falando Deus isso, Deus aquilo, pela família, tá ligado? É exatamente isso. Esse avanço da evangelização e retrocesso aqui, no caso que ele fala da febre amarela, mas é isso. A gente tem retrocesso que seja de gripe, tá tendo caso de H1N1 de novo. A dengue que todo ano dá merda, tá ligado? Tipo, mais de uma vez por ano, às vezes. Essas coisas, na visão de Fanon, também do PAC, né? É o programa do sistema pra manter a gente, vamos dizer, controlado e ao mesmo tempo balanceamento. Tipo assim, quem pode viver ou não, tá ligado? Quem que vai continuar sendo massa de manobra ou não, sabe? Quem vai continuar sendo mão de obra ou não. Fanon, ao escrever a psicologia do colonizado, falava da alienação, da violência interiorizada, desse espírito que era destruído. O PAC traduziu isso pra uma linguagem do gueto, né? Das ruas. Pac desafiava e se colocava como um mártir. Ele é praticamente a versão do Fanon, que é um oprimido armado com palavras, pronto para essa guerra e espiritual. Daí fazendo uma pequena análise de cada uma das faixas do álbum aqui, colocando alguma citação do Fanon. O álbum começa com a introdução e a música Bomb First, My Second Reply. Atire primeiro, né, Bomb First, e minha segunda resposta, porque o Hit 'em Up seria a primeira resposta dele. E daí o Fanon fala: o colonizado aprende a odiar no silêncio, depois ele explode. Essa faixa é a explosão do Pac, tanto que começa com a bomba, né, com a introdução assim, começa com ele atirando em algumas pessoas, né, e falando tipo assim, quando esses caras vão calar a boca. Ele já tinha tomado tiro várias vezes, e no caso na última ele morre, né, vem a falecer. Mas é isso, é uma declaração de guerra, ele fala que tá pronto pra matar ou pra morrer. E Fanon vai dizer isso, que o oprimido tem que nomear os seus inimigos. É a única forma de ele conseguir se manter nessa luta. Tá? É a única forma assim, de saber o caminho que ele tá lidando, pra onde ele tá indo. E daí vem a segunda faixa, que seria Hail Mary. Essa faixa é muito louca, porque ele tem o sino, né? Que é um sino bem comum em música de rap, assim. Você consegue ouvir bastante no pessoal de Memphis, né? Que eles têm uma característica de ser um rap meio satânico. Nessa música ele faz a Ave Maria, né? Então dá pra falar se ele tá fazendo uma reza ou aplicando uma maldição, porque ele tá falando: não vai adiantar só rezar, quantas vezes mais eu vou pedir pra mudar? Pac sabe que não vai ter salvação só ficar nessa ideia de rogai por nós. Como ele diz que ele é um bandido, ele fala: mano, roubai por nós, entende? Matai por nós também. Se dá pra comparar com o Fanon, a oração do Pac aqui é a arma dele, entende? No caso ele fala que tem uma arma, mas essa oração uma convocação para essa mudança, para a busca dessa redenção. E isso só vai ser possível através de uma violência maior do que a que eles já sofrem. Toss It Up, a terceira faixa do álbum. Nessa faixa é muito louco, porque é uma faixa super sensual, né? Tem uma história que no videoclipe o Pac pediu pros caras tirar pelo menos a camisa, já que as minas do clipe estavam também com pouca roupa. E daí isso também mostra esse lado do Pac igualitário, né? Vamos pôr assim. E é isso, por mais que as letras de rap sejam conhecidas, né? Do rap gangsta, que é um rap que ele também incorporou. Por mais que o Pac fosse político desde o começo, até o rap gangsta dele é político. Mostra esse lado dele sensível, né? E consciente da comunidade. Essa faixa mistura erotismo, ego e ironia. Mas por trás do jogo sensual, Pac provoca seus rivais. Zomba da masculinidade fabricada por outros rappers, especialmente Puff e seus associados, dizendo: vocês vendem uma imagem, eu vivo a guerra. Novamente, nomear seus inimigos, né? Se você não sabe quem que é o Diddy, velho, tipo, tudo bem, só vai pesquisar. Eu nem quero mais falar dele. Meu objetivo era falar isso, essa questão, por exemplo, de profecia. Pac falava mal do Diddy desde 94, 30 anos, tá ligado? O que aconteceu foi interromper uma vida, mas a mensagem, como diz também Fred Hampton, você pode matar o revolucionário, mas não pode matar a revolução. Tipo, a mensagem já foi dada. Essa que é a questão, a gente tem que saber quem que é os inimigos dentro e fora, né, do nosso cerco, assim. O Mano Brown também vai falar isso, no Jesus Chorou, assim, o próprio preto nem tá nem aí pra isso não, tá ligado? É uma realidade, mano, a gente não tá se importando em se salvar, a gente tá mais no ego, às vezes, de é tudo pra mim. A quarta faixa, To Live and Die in LA, viver e morrer em Los Angeles. Pac nasceu em Nova York, mas depois do assalto que ele sofreu em 94, né, que foi quando ele tomou esses 5 tiros, ele praticamente declarou guerra à cidade natal dele, a Califórnia, né, no caso Los Angeles, que acolheu ele, porque ele já tinha contato, né, com as pessoas de lá pela questão do movimento Pantera Negra, né, da mãe dele, e essa questão de gangue, tipo, o Pac junto com, se eu não me engano, o padrasto dele, que era Mutulu Shakur, porque o Mutulu Shakur, ele foi preso, né, como preso político. Inclusive a avó do Pac, a mãe do Mutulu Shakur, era uma das 10 procuradas da Interpol. Uma senhora que não entrou em nenhum prédio nacional para destruir nada, mas foi acusada disso. Ele tinha parentes dentro da cadeia. Ele juntou os líderes de gangue dentro da cadeia e eles criaram o código das ruas, que seria no caso esse código Thug Life.
com leis, né, com regras do que podia fazer ou não num bairro. Por exemplo, fala que não pode matar criança, não pode vender droga pra mulher grávida, pô, numa moral, né, tráfico de drogas, assim. A primeira constatação desse código de ética é que se você entrar pro crime, não vai ter glamour, tá ligado? Você vai morrer, é o único resultado, preso ou morto. Pode parecer que a vida é boa por algum tempo, mas o resultado é o mesmo. Tipo, não vai mudar, não tem como ser criminoso e não acabar preso ou morto. Vídeo o Diddy, mas nessa faixa, ele no caso faz um tributo à cidade de Los Angeles. Ele faz uma carta de amor, mas ele não é em nenhum momento assim inocente de dizer que ele não sabe que essa cidade ama, mas também mata os seus filhos. Não apenas negro, né? No caso ele fala da questão da comunidade latina, né? Dos pardos. E ele fala que todo esse povo é o que forma a lei, entende? Essa questão de o colonizado se reconhecer como dominador do lugar em que reside. Então, Fanon vai escrever, né, que o apego do oprimido ao solo como resistência à colonização. Para o colonizado, a coisa mais importante, a maior riqueza vai ser a sua terra, que é onde ele pode, além de viver, crescer, né, expandir, ter família, é onde ele pode trabalhar, colher sua comida e tal. Quinta faixa, Blasphemy. Voltando a citar ela, eu adoro essa faixa, é muito boa. Tipo, nessa faixa parece que o Pac tá com o diabo na cabeça, assim. Ele começa a música falando, minha árvore genealógica consiste de bandidos, traficantes, todo o pior tipo de gente. Mas eles estão na luta, eles estão na batalha. Tá? Pouco se lixando porque vão falar deles. Tá? E daí depois ele vem denunciando a hipocrisia da religião, né? A manipulação religiosa e o falso moralismo. Ele fala numa outra parte da música que talvez a gente já tá no inferno e a gente nem se deu conta. Pessoas tentando puxar saco pra ir pro paraíso e não vai, tá ligado? O inferno já é aqui. É isso que ele quer dizer. A religião, a indústria, o Estado são todas as faces de um mesmo colonizador, do mesmo opressor. Daí Fanon vem dizendo: a igreja nas colônias é uma igreja de brancos, uma igreja de estrangeiros. Chama o homem colonizado não para o caminho de Deus, mas para o caminho do branco, para o caminho do Senhor, o caminho do opressor. E quando ele fala Senhor aqui, não é Senhor Jesus Cristo, é o Senhor, tipo, dono de terra, né? O dono de escravo. Sexta faixa, Life of an Outlaw. Nessa faixa, ele pontua o que seria a vida de um fora da lei, né? E é o nome do grupo que ele formou com os parentes dele, com os primos que ele tinha. Cada integrante do grupo, inclusive o Pac, que tinha o nome de Machiavelli, tinha o nome de alguma referência em algum ditador, né? Por exemplo, tinha o Gaddafi, o Idi Amin, tinha o Napoleão. Ele literal deu nome de imperadores e ditadores. Então é uma ressignificação, né? E daí nessa música o Pac fala que, como o Fanon já disse, que ser fora da lei é ser fora do sistema. O povo, para se manter em forma, para manter sua capacidade revolucionária, se valia igualmente de certos episódios da vida de coletividade. Por exemplo, o bandido que domina o campo por dias seguidos, com os soldados no seu encalço, aquele que num combate singular sucumbe e depois de abater 4 ou 5 policiais, aquele que se suicida para não entregar seus cúmplices, representam para o povo modelos, esquemas de ações, entre aspas, heróis. E de nada adianta dizer que tal herói é um crápula ou depravado. Se o ato que leva esse homem a ser perseguido pelas autoridades coloniais é um ato exclusivamente dirigido contra uma pessoa ou bem colonial, a distinção então é nítida, flagrante. O processo de identificação é automático. É por isso que eu acho que o Pac é tão adorado, assim, né? O Black Jesus. Porque como ele incorporou esse bandido, né? Esse thug life, ele falou, mano, eu entendo que não tem como eu ser bem visto por uma sociedade em que eu realmente quero destruir, tá ligado? Que eu quero mudar, que eu quero não ser o bandido, que eu não quero ser maltratado mais, tá ligado? Tipo, eu não vou mais viver como um cachorrinho pra vocês. Eu vou bater de frente, tá ligado? Mas é isso, você pode achar em várias músicas do Pac, tipo, inclusive no CD do All Eyes on Me, que dizem que é uma ode, né, ao D-Funk, né, porque tem uma produção baseada muito nos produtores de lá. É um CD gangsta. O Pac, ele fez música pros bandidos, tá ligado? Pra mostrar que eles não estavam errados, eles só estavam do outro lado da balança, eles estavam tentando equilibrar. Não é todo mundo, né? Mas faixa 7, Just Like Daddy. Nessa faixa é como se ele estivesse falando de um relacionamento que ele tem com uma garota que foi abandonada. Mas dá pra fazer uma reflexão, né? Sobre legado, masculinidade e herança. É como se ele estivesse falando assim pra juventude, né? Pra geração futura. Que se eles colar, fechar com ele, ele nunca vai abandonar. Ele vai tratar eles como o pai deles. Então o nome da música é Just Like Daddy. Pode ser também uma conotação sexual, né? Que é uma música, uma faixa sensual. Tipo um sugar daddy, vamos pôr assim. Mas eu não vou entrar nesse assunto. E é isso que o Fanon também fala, né? Que o oprimido, ele precisa cuidar, né? Da sua comunidade. Faixa 8, Crazy. Ou maluco, né? Essa faixa, eu acho que ela representa o trabalho do Fanon, que ele era psicólogo. E o trabalho dele foi baseado em mostrar que a violência sofrida pelo oprimido não é patológica, ela é estrutural.
ninguém nasce louco, tá ligado? Ninguém quer ficar louco, e ninguém vai de rumo à loucura, assim, tipo, aquilo ali vai me deixar louco. É basicamente os caminhos que sobram, entende? De só sobrar pro jovem, assim, se tornar um delinquente, né? Tipo, você não tem saídas, você tenta, vamos dizer, ter um trabalho legal, estudar. E é isso, seu professor não te respeita, o seu chefe não te respeita, nenhum funcionário talvez te respeita, cliente não te respeita, entende? Tem muitas coisas que vão barrando a sua sanidade e te levando para um mundo onde a loucura é a única saída. Onde ou você internaliza toda essa merda, ou você começa a cuspir até literal ficar louco também, se você não conseguir achar uma forma de lidar. White Man's World, faixa 9. Essa faixa, né, tem uma referência a James Brown com a música It's a Man's World. No caso aqui ele fala que é White Man's World, que seria Mundo do Homem Branco. E essa faixa é uma carta, né, que ele faz para mulheres negras. Ele literal, novamente falando da importância, né, dessa questão da comunidade, não esquecendo da parte feminina, que é a parte principal, né, que seria de nós sem as mulheres, já diria Gini Gena. Não pode acabar com as mulheres. Mas ele também fala de presos políticos, né, desses parentes dele que estavam na cadeia. Nessa faixa, o que ele vai fazendo é dando uma de chavada, falando, tipo, continuando até essa questão da loucura, né, que é sistemática, né, que vai deixando a pessoa adoecendo, falando que ele entende que não dá pra viver nesse mundo, tá ligado, que não é justo, principalmente com as mulheres, ele sabe que é muito difícil. Inclusive na faixa anterior, né, na Crazy, na saída da música, né, ele fica cantando, né, tipo, cadê minhas irmãs e tal. O pai que foi criado por mulher, né, e ele tinha uma irmã, então a delicadeza com esse assunto, né. E tem uma frase de Fanon que ele fala: a violência com a qual a supremacia dos valores brancos se afirmou, a agressividade que ele impregna, tá ligado? É violência em cima de violência. E daí, como resposta, a próxima faixa, que seria a faixa 10 do álbum, Me and My Girlfriend, é uma faixa onde o Pac vai tratar a namorada dele como uma arma, é uma metáfora. Porque eu acho que o Jay-Z, né, regravou com a Beyoncé essa faixa em 2004. E é isso, ele praticamente aqui ele tá romantizando, né, a violência, se for ver assim. Mas é uma coisa que o Fanon também fala, que o desejo autodestrutivo, né, que a gente cria por viver nessa sociedade. Faz muito mais sentido você ter paixão pela sua arma, às vezes, do que pelo papel e caneta. Você sabe que ela vai te defender, te proteger. A faixa em seguida, Hold Your Head, seria mantenha a cabeça firme, né? Se mantenha, se segure, tá ligado? Se aguente, tá ligado? E é isso, nessa faixa também ele vai citar presos políticos e falando pra eles manter a cabeça erguida, basicamente, que tipo, ele entende o corre dele, o valor da luta deles, ele vai citando, né? Ele vai falando dessas pessoas que foram importantes na vida dele, desses revolucionários que estão presos simplesmente por ter uma ideia de revolução, que seria se defender. E daí, fechando o álbum, que é Against All Odds, seria contra qualquer dificuldade, qualquer desafio, que é a faixa que encerra o álbum. E nessa faixa, tipo, o Pac literal xinga todo mundo que tinha alguma coisa contra ele no momento que tinha falado alguma coisa merda dele. Se eu não me engano, né, no To Live or Die in LA, quer dizer, ele fala mal do Dr. Dre, que eles brigaram, ele tipo, xinga o Dre de gay, algumas coisas assim. Ele questiona muito a sexualidade, né, dos artistas, mas é essa ideia do cara machão mesmo, né? Da figura do negão, de certa forma. Que é isso, ele não tava pra ser correto, ele é justo. E a justiça dele é essa, é não ter papa na língua, é falar o que pensa. Citando o Fanon, né? Ele fala que o povo quer nomes, né? Quer saber quem é essas pessoas que tá ferrando, né? E quer o sangue deles. E o Pac praticamente nessa letra faz isso. Mas ele sempre fala que a violência dele é lírica, né? E é isso, consegui escrever aqui sobre algumas faixas do álbum. E agora vamos falar um pouquinho dessa questão da repercussão do trabalho do Pac, né? Pac morreu aos 25 anos, mas suas palavras sobreviveram como maldição não cumprida. Fanon diz que cada geração deve descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la. Em tempos de Black Lives Matter, vigilância digital e genocídio da juventude negra, Tupac ainda nos confronta. Sua profecia não era apenas sobre traições ou rivalidades, era sobre a estrutura, sobre o que Fanon chamou de sistema colonial interno, a prisão, a polícia, a indústria cultural. Daí dá pra citar artistas assim, que são influentes por eles todas as formas, tipo assim, o gangsta rap mesmo, ele se manteve em alta até mais ou menos a era Kanye, né, que seria ali em volta de 2006, 2007, tanto que nessa época um dos maiores artistas que tinha era 50 Cent, que ele fazia basicamente o que o Pac tinha feito, que era cantar sem camisa, aparecer com arma, colete, e a influência do Pac, assim, é enorme, tipo, no Blasphemy mesmo ele fala que o futuro, né, as pessoas vão até se assustar quando vier as crianças faraó fazendo lenda baseado no que eles já fizeram, né. E é isso, Kendrick Lamar, assim, é o melhor exemplo. Ele fala que o Pac é uma das grandes influências dele, que ele viu o Pac quando ele era criança, gravando um videoclipe junto com o Dr. Dre do California Love no bairro dele, né, em Compton.
ele, por exemplo, no último CD que ele lançou, que é o GNX, ele faz uma grande homenagem pro Pac numa música que chama Reencarnado, que é uma coisa que o Pac também falava bastante, que ele falava que o único medo dele da morte era se ele reencarnasse. Que é isso, talvez ele voltasse pior. Nessa faixa o Kendrick usa um instrumental que é de uma música do Tupac, que chama Made Niggas, que seria Homem Feito, em que ele usa esse termo da máfia, né, que é do soldado mafioso, né, que é o homem feito, é quando você passa pelo rito de passar, né, e se torna, vamos dizer, um soldado da máfia. Por exemplo, no CD dele, To Pimp a Butterfly, ele tem uma entrevista com o Tupac no final do CD. O próprio nome do CD, que era pra ser To Pimp a Caterpillar, se fosse pegar as iniciais, ia ser Tupac. Dá pra citar também artistas como J. Cole, né, que tenta fazer um rap consciente. No próprio Brasil mesmo, tipo, o Brown no Jesus Chorou vai falar Malcolm X Grande, Lennon Marvin Gaye, Che Guevara, Tupac, Bob Marley e o evangélico Martin Luther King. Ele influenciou basicamente toda a escola de rap pra sempre. Snoop Dogg, que foi um contemporâneo dele, também Pac brigou com ele antes de morrer. Mas é porque o Snoop Dogg é, como é que fala? Pulador de cerca. No caso, ele fica no muro, né? Ele nunca apoia, vamos dizer, as pessoas que deveriam apoiar. E citando também essa questão do Kendrick e essa questão de pretos profetas, né? Tipo, o Kendrick tá denunciando há anos, assim, alguns podrão da indústria e agora ele deu um soco na cara do Drake, né? Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre essa questão do Drake e o processo dele. Que ele abriu um processo, né, contra o MG, que é a própria distribuidora dele, em vez de ele ir atrás do Kendrick, porque ele perdeu na batalha, mas outra hora. O Pac, ele nunca morreu, ele não vai morrer. Ele realmente se tornou o Jesus preto dos oprimidos, assim. Uma síntese daquilo que o Fanon, de certa forma, também foi, que é o revolucionário armado. Porque o Pac até teve episódio de atirar, né, em 2 policiais, se eu não me engano, que estavam uma paisana, mas estavam agredindo um cara, daí o Pac sai, Tem muita coisa sobre o Pac, assim, que a vida dele é realmente uma vida lendária. Do Fanon também, mas eu não tenho tanto conhecimento, né, sobre o Fanon. Mas eu viajei nisso, lendo o Fanon e lendo o Pac, assim, essa ideia de como se mistura o trampo deles numa brisa de profecia mesmo, de falar assim, mano, uma hora o povo não vai mais aguentar. Uma hora eles vai ter que revidar. E não vai ter como ser, tipo, na conversa, sabe? Inclusive eu lembrei o nome do líder que eu tava querendo falar, o líder negro, é o Khalid Abdul Mohammed. Pesquisem esse cara também. Ele basicamente é um Edir Macedo islâmico, mas com intenção de ajudar o povo negro. Tipo, fala de Macedo porque se você for ver as palestras, né, que ele fazia, tem um momento de pedir o dinheiro, né, tem essa questão religiosa. Mas depois que ele foi expulso, ele se tornou um líder revolucionário armado. E ele ainda tinha um pouco de contato com a religião, né? Mas os próprios líderes, tipo, por exemplo, o Farrakhan, né, o ministro Farrakhan, colocaram ele de lado, assim, porque ele era muito contundente, sabe? E essa que é a questão, assim, eu quando quis fazer esse vídeo, eu queria muito, mano, pôr pra fora palavras, pensamentos, ideias, assim, de revolução, porque eu não sei como agir sozinho, mas eu também não sei como agir de forma covarde, tá ligado? Que nem um dia eu vi a polícia parando não, né? Agredindo um cara, igual eu tava fazendo com o Pose, assim, exatamente a mesma coisa, com as pessoas em volta, assim, gritando, tipo, é isso mesmo, tipo, que parecia querer agredir o cara. E era um policial preto que tava segurando ele. Porque é isso, a violência que eles fazem, eles literalmente fazem a gente se matar e se odiar. Vão dar um emprego pra gente fazer isso, entende? Tipo, que seja, você tá no mercado, mas é isso. Sei lá, um restaurante, você vai destratar o pedinte, por exemplo, ou a pessoa que parece que não tem o dinheiro pra gastar ali, sabe? É o que o sistema faz, ele literal põe a gente contra a gente. É proposital. E a minha, vamos dizer, revolta é isso, porque eu não sei o que fazer. No dia eu fiquei pensando, mano, se eu for tipo, me movimentar aqui, o máximo que eu vou conseguir fazer é perguntar o que tá acontecendo. E quando eu fizer essa pergunta, as pessoas que estão violentando já estão com raiva. Elas só vão conseguir responder com raiva. E daí qual que seria o resultado? Eu realmente teria que matar alguém. É isso que eu penso. Não tem como ficar conversando, tá ligado? Com pessoa armada. A não ser que você tá com paciência. Porque, velho, é muito perigoso. Olha os tempos que nós vivemos. Sempre foi, se for parar pra pensar, né? Muito violento. Tipo, é muito fácil você morrer na mão de um policial, morrer na mão de um branco. Ser morto por falar com uma branca, tipo, ser acusado de violência sexual. É muito simples você se tornar bandido. E é essa que é a questão. Até que ponto a gente vai continuar tentando ser gente boa, sabe? Até que ponto a gente vai conversar. Mas é isso, eu só trago reflexões, tá ligado? Eu não sou líder. não me acho a pessoa que vai juntar pra fazer passeatas. Porque é isso, eu acho que isso não resolve. Eu acho que a forma é isso, se unir com as pessoas que estão a fim de mudar. E a fim de mudar não é ir na prefeitura. Já fui pra passeata de todas, maconha, aborto, LGBT, fui pra mais conhecer e realmente apoiar as pessoas que estavam lá, porque tinha gente que eu amo, que eu tinha medo do que podia acontecer com elas, mas eu nunca vou puxar esse bonde, não é meu corre. Meu corre, se for falar alguma coisa assim, é a arte, eu quero expressar.
ano passado eu lancei um CD com um artista também, com um poeta. No caso, a gente tentou pôr no Spotify, mas o Spotify recusou. Falou que era podcast, na hora que, na real, a gente ia lançar pra uma plataforma que falou que era podcast. Porque ele não rima como um rapper, ele rima como um poeta. Daí consideraram podcast. Eu lembro quando eu lancei, eu fui conversar com uma amiga, que ela é esposa de um professor da faculdade aqui. Se eu falar o nome vai ficar muito fácil saber quem é a mulher. Mas ela veio me falar que ela achou meu CD, assim, que eu e o cara era bem revoltado, assim. Foi isso que ela falou. E na hora eu falei, ok, né? Tipo, ela deve ver no mundo de fantasia, assim, tá ligado? Ela deve ver no mundo de pelúcia, onde ninguém agride ela, tá ligado? Ou se agride ela tem talvez o financeiro pra pagar pra ver, entende? Não, eu vou entrar e gastar, tá ligado? Essa idiotice. Que também tem essa questão da psicologia, né? De tipo assim, eu não vou me rebaixar e tratar mal. Eu vou mostrar que eu tenho poder, tá ligado? Tipo, eu vou bancar. Eu não gosto disso. Eu já fiz isso, tá ligado? Tipo, eu já entrei em lugar assim pra comprar torta de frango, mano. E se eu pudesse, eu teria jogado a porra da comida na cara da pessoa que me atendeu. Eu me senti tipo o Jean-Michel Basquiat comprando caviar no filme dele. Mas é isso, foi o primeiro vídeo que eu fiz. Mas eu acho que vai ser ridículo. Tô gravando isso faz tipo uma semana. E conforme eu for fazendo mais vídeos, eu espero melhorar. Ser mais sucinto, trazer novidades. Tá meio cru esse, eu vou tentar pôr imagens, texto e tal, fotos, vídeos. E eu só queria basicamente agradecer quem tá vendo esse conteúdo. Se puder se inscrever no meu canal, JJ Jaguar. Ouvir meu som, também tem no Spotify, JJ Jaguar. Curtir. E claro, quem quiser apoiar, eu vou deixar o meu Pix na descrição. E é isso, pessoal. Espero que todo mundo receba essa mensagem da melhor forma. Eu tô rindo às vezes de desgraça, com sangue na boca, mas eu quero, de verdade, que todo mundo seja feliz com as escolhas que tem na vida, assim. Que ninguém se arrependa do que faz. E também acreditar que morrer por algo que acredita não é ruim. Mesmo que seja Deus na terra ou um inferno no céu, sei lá. Siga seu coração, seus sonhos, sua visão, seu ponto de vista. Um forte abraço, um beijo pra todo mundo que gosta de beijo. Até mais.